Com certeza você já ouviu que estudar teologia ou estudar muito a Bíblia esfria o crente, né? Você se torna um cristão gelado, um cristão sem o fogo do Espírito Santo. Isso porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas aí eu tenho uma pergunta: se todas as escrituras ela é inspirada por Deus e útil, ou em última análise quem inspirou a Bíblia foi o próprio Espírito Santo, ao estudarmos as escrituras nós de alguma forma inibimos a ação do Espírito Santo em nós. Você vê que não faz sentido? O Espírito Santo, ele inspira as Escrituras, mas quando a gente lê as Escrituras com mais afinco, com mais vontade, a gente inibe a ação do Espírito Santo. Graça e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D Discipulado. Nós estamos no quadro Contexto, e nesse quadro nós analisamos alguns textos que são tirados do seu contexto, para que nós possamos analisá-los dentro do seu contexto e chegar no mais próximo do seu entendimento correto. Então não saia do vídeo. Você já deve ter ouvido várias vezes, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E muitas vezes esse versículo ele é tirado do seu contexto. Mas quando a gente lê todo o contexto, nós conseguimos entender melhor o que o apóstolo Paulo está querendo dizer ali. Então vamos lá para a palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 6, fala assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você continuar lendo o texto, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma comparação entre a letra e o Espírito. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o apóstolo Paulo ele faz um contraponto. Ele coloca em oposição a letra e o Espírito, ou seja, são coisas opostas. Ou seja, ele faz um contraste aqui. A segunda coisa que nós precisamos entender é que quando o apóstolo Paulo ele está falando da letra, ele não está falando da Bíblia escrita. Ele não está falando de teologia ou de todas as palavras que contém as Escrituras, mas ele está falando da letra da lei. Então, quando você ouvir letra a partir desse vídeo e também dentro desse contexto, você precisa entender que o apóstolo Paulo está falando da letra da lei, da antiga aliança, a lei dada por Moisés. Como que eu sei que ele está falando da lei dada por Moisés? Contexto. Vamos continuar lendo o versículo 7? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Ao versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Percebe que o apóstolo Paulo ele está falando da glória do ministério de Moisés, da letra da antiga aliança, mas ele está falando, olha, tem um outro ministério, o ministério do Espírito. O primeiro é glorioso, mas agora tem um ministério que ele é mais glorioso ainda. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com a letra mata? Não é a primeira vez que ele usa esse contraste entre a letra e o Espírito. Ele vai fazer isso também em Romanos, no capítulo 2. Também em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Ou seja, lei, Espírito. Ele está contrapondo de novo. E não segundo a velha forma da lei escrita. Então olha o contraponto de novo. A lei, a letra, a de Moisés dada lá nas pedras, e o Espírito. E aí ele continua no versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aqui está a chave para nós entendermos esse contexto e o sentido de a letra mata. Perceba no versículo 8 do capítulo 7 de Romanos. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ou seja, o problema não estava na lei. O que o apóstolo Paulo está explicando aqui? O problema estava no pecado, e está no pecado. Porque o pecado aproveitou a lei para se mostrar poderoso. Porque no versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai falar que a lei é boa, né? A lei é boa, ela é justa, ela é santa. Mas qual que é o problema então? O problema é que a lei, ela revelou a força do pecado. E ela também mostrou a incapacidade do homem de andar em obediência a Deus. Ou seja, ela colocou em evidência a natureza pecaminosa do homem, ou seja, o estado de morte espiritual do homem, evidenciando aquilo que aconteceu desde a queda. E é por isso que a letra, o mandamento, a letra da lei, a antiga aliança, é chamado em 2 Coríntios de o ministério da morte. Porque ela evidencia o pecado em nós. O que acontece? A lei, a antiga aliança, ela revela a vontade de Deus. Ela mostra o caráter santo e justo de Deus.
Porém, ela não concede ao homem o poder de guardar essa aliança, de guardar essa lei, de obedecer. E isso nos leva, consequentemente, a um juízo, porque nós passamos a ser transgressores dessa lei. Mas a lei ela tem um propósito, ela tem alguns propósitos. Primeiro, justamente esse, revelar a vontade de Deus, revelar o pecado, porque assim como o apóstolo Paulo disse, eu não sabia o que é cobiçar se não houvesse uma lei falando não cobiçarás. E revela a incapacidade do homem de obedecer a Deus. E, consequentemente, se a transgressão da lei traz morte, porque o salário do pecado é a morte, e o que é pecado? É a transgressão da lei. E o salário do pecado é a morte, logo, nós precisamos de alguém que nos salve. Ou seja, a lei também aponta para a necessidade de um Salvador. Agora você já entendeu por que a letra mata? Porque ela revela o poder do pecado, ela realça, ela ressalta o poder do pecado em nós, revela nossa humanidade pecadora, nosso estado de morte espiritual. Porque o problema do pecado não é só um problema de comportamento, não é só um problema de faça e não faça. O problema do homem não está somente no seu comportamento, mas é um problema de natureza. Ou seja, no interior do homem ele é incapaz de obedecer a Deus, porque ele está morto espiritualmente. Bom, agora você já entendeu por que da letra mata? Agora vamos entender, mas o Espírito vivifica. Como eu falei no início, a lei, a letra e o Espírito estão se contrastando aqui. Há uma tensão entre esses dois elementos. E aí então fica mais fácil nós entendermos por que o Espírito vivifica. Mais uma vez, o problema do pecado não é um problema de comportamento apenas, era um problema de natureza. Algo precisava ser feito no interior do homem. Em Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, Deus fala por meio do profeta: estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, ou seja, a antiga aliança, e agora a nova aliança, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser Deus, o Senhor deles, diz o Senhor, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Lembra que eu falei que o problema do pecado não era apenas de comportamento, mas de natureza? Algo precisava mudar no interior do homem? Bom, em Ezequiel 36, versículo 27, fala assim: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aqui os profetas estão falando de uma nova aliança. A letra escrita em pedras, ela vai ser anulada pela nova aliança. E o apóstolo Paulo chama essa nova aliança, em 2 Coríntios 3,6, de o ministério do Espírito. A nova aliança, ao contrário da antiga aliança, ela é eficaz porque ela é capaz de transformar o interior do homem, capacitando o homem a obedecer a Deus. Como que isso acontece? Simples, Deus colocando em nós o seu Espírito. Se os profetas profetizaram já essa nova aliança, né, que Deus estaria fazendo, quando ela aconteceu? Lembra quando Jesus estava com os discípulos e eles participam ali da última Páscoa, né? E Jesus ele celebra a ceia. Em Lucas 22:20, o Evangelho de Lucas diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: lembra daquela aliança que foi profetizada lá atrás? Pois é, eu sou mediador dessa aliança. E a partir de Cristo, então, nós nascemos de novo. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, nos capacitando, nos fortalecendo, nos conduzindo, nos guiando para viver a vontade de Deus. Ou seja, a letra mata. Por quê? Porque ela ressalta o poder do pecado, revela a nossa incapacidade de obedecer a Deus e nos coloca como transgressores da lei. E o que é o pecado? João ele vai falar: é transgredir a lei de Deus. E o salário do pecado é a morte. E é por isso que a letra mata, a lei mata. Não porque a lei é ruim. A lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, porém o problema estava no pecado. Mas o Espírito vivifica, porque na nova aliança nós temos o Espírito de Deus nos conduzindo, nos guiando, nos capacitando a viver uma vida de santidade. É por isso que nós sempre falamos de viver uma vida no Espírito, uma vida guiada por Deus, conduzida pelo Espírito de Deus. Somente é possível viver uma vida no Espírito aqueles que nasceram de novo. O apóstolo Paulo ele faz uma pergunta para os Gálatas: mas então qual é o propósito da lei? Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 19. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. E aí no versículo 24 diz assim: assim, a lei ou a letra
foi o nosso tutor até Cristo. Ela nos conduz até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos debaixo mais do controle do tutor. Bom, você percebeu que a letra mata não tem nada a ver com estudar a Bíblia ou estudar teologia, e o Espírito vivifica não tem nada a ver com ser pentecostal ou ser fervoroso na fé. O apóstolo Paulo apenas está contrastando a antiga aliança e a nova aliança, o evangelho da graça de Jesus. Bom, há muitas coisas para falar a respeito desse contraste, muitos outros textos, mas você pode ler o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus ele torna ainda mais claro tudo isso que eu quis dizer aqui. Esse foi o primeiro episódio desse quadro, contexto, para nós entendermos de fato aquilo que a Bíblia nos apresenta, não dos versículos isolados que é falado, os versículos que são falados, muitas vezes no meio de pregações como frases de efeito, mas com base no contexto, nós podemos chegar ao entendimento correto da palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado, curta, compartilha, comenta embaixo aí, e até o próximo vídeo.